turma, vamos à nossa aula 2 do módulo 11. Vamos avaliar um novo texto agora. O texto tem o seguinte tema: soluções para a crise do sistema carcerário brasileiro. Gente, soluções, ações, medidas, iniciativas vão dar a mesma coisa, né? Então, soluções para a crise do sistema carcerário brasileiro. Ai, Rita, se eu tenho horror a esse tipo de tema. Eu fico muito tenso, porque eu preciso discutir ações não só uma vezinha, exato, é verdade, mas você vai aprender, não se preocupe. Vamos lá. Na atual conjuntura da sociedade brasileira, a precariedade do sistema penitenciário é um desafio de políticas públicas que ainda não foi enfrentado de verdade. Muito bem. Pronto. Você aqui já está opinando, porque você está criticando, de certo modo, o enfrentamento que tem havido. Muito bem. É preciso, tal qualmente, que é isso. Não vamos inventar coisas. Tal qualmente, olha, tal qual é um termo que se usa para fazer comparações. Maria, tal qual Pedro, gosta de dançar. Significa, Maria, como Pedro, gosta de dançar. Agora, tal qualmente o quê? Eu não entendi. Esse enfeite no texto, isso aqui prejudicou bastante. E esse é um problema de coesão textual, porque você está comparando o quê com o quê. Vamos esquecer isso aqui por enquanto. É preciso, tendo em vista o preconceito e a escassez de oportunidades que os ex-detentos encontram, solucionar e debater essa temática. Gente, primeiro nós debatemos, depois nós solucionamos. Afinal, nós debatemos para encontrar uma solução. A solução não pode ser anterior ao debate. Então, aqui é uma incoerência, né? Mas aqui eu pedi soluções para a crise do sistema carcerário. O sistema carcerário está em crise. E eu não posso querer solucionar os problemas do sistema carcerário trazendo oportunidades para quem não está mais nele. Se há crise no sistema carcerário, eu preciso melhorar a situação de quem está nele ainda, está preso ainda, está detido. Então, ex-detentos se encontram. Evidentemente, se eu resolver os problemas do sistema carcerário, eu vou melhorar a situação de quem está nele e, evidentemente, quando essas pessoas o deixarem, também vão ter melhores condições de vida. Mas aqui houve um equívoco. Aqui já se quer resolver a vida de quem está fora do presídio e não os problemas que ocorrem nos presídios. Então, temos que ter muito cuidado. Houve um tangenciamento do tema, temos um problema de competência 2, houve um problema de competência 3 na organização dos argumentos. Primeiro você quer solucionar, depois você quer combater, e você precisa ter mais cuidado com esse tipo de afirmação, né? Esse tal qualmente, gente, eu não entendi. Vocês vejam que eu li sem essa palavra é um problema de competência 4, e é muito feio esse problema do tal qualmente. Chega a ser grave, embora só um pegou mal, tal qualmente. Não sejamos criativos a esse ponto. Essa introdução traria ainda, se você quisesse, um repertório sociocultural. Não é verdade? Vamos tentar um. Na atual conjuntura da sociedade brasileira, a precariedade do sistema penitenciário é um desafio de políticas públicas que ainda não foi enfrentado de verdade. Ponto. Vou colocar bem aqui no meio. O problema se arrasta de muito tempo, de séculos, vírgula. Na verdade, vírgula, de séculos, vírgula. Tanto é que, vírgula, novamente, em obras como João Miguel, da grande escritora cearense Raquel de Queiroz, entre vírgulas também, vírgula, o dilema já era discutido pelo protagonista. Então, vejam, aqui nós teríamos um repertório sociocultural. Eu lembrei uma obra que tem um presidiário,
O João Miguel foi preso depois de ter esfaqueado um homem em um forró e, durante o seu período de prisão, ele refletia. Que finalidade tinha simplesmente mantê-lo ali atrás das grades, enquanto a família da pessoa que ele matou estava ali desprotegida? Não seria melhor fazer que ele trabalhasse para cuidar da família de quem ele assassinou? Então, traga um repertório, porque aqui ainda temos espaço. Outra coisa, não é obrigatório trazer, mas há uma boa oportunidade aqui. Eu já conversei sobre isso, né? Bem, gente, então aqui eu tenho esses problemas de C2, C3, C4. Vamos para frente. Segundo Luan Vacan, professor de Sociologia na Universidade da Califórnia, muito bem. Se quiser pôr o nome Sociologia com S maiúsculo, também pode, mas não está errado. Diga quem é essa pessoa. Use um aposto para dizer quem é ela. Vírgula, professor de Sociologia na Universidade da Califórnia. Faltou a segunda vírgula. E agora nós temos um probleminha de competência 1. E aqui aspas. Por que aspas? Porque as palavras são palavras ditas por ele, não são palavras que você resumiu. São as próprias palavras ditas por ele. Então, não é multiplicação de incivilizados que faz um lugar se tornar violento. Mas é a decadência econômica e a segregação que, ao minar as possibilidades de vida, alimentam os distúrbios. Interessante, Luan Vacan. Mas não é um repertório que se aplique à nossa necessidade. Nós estamos falando dos problemas do sistema penitenciário brasileiro. E ele está mostrando o que leva alguém a ser preso. O que leva alguém à incivilidade. Vejam bem o que ele diz. Não é multiplicação de incivilizados, ou seja, não é existirem muitas pessoas incivilizadas que faz um lugar se tornar violento. Mas é a decadência econômica e a segregação, ou seja, a pessoa ser isolada, segregada, discriminada, marginalizada. Que, ao minar as possibilidades de vida, alimentam os distúrbios. Ele está dizendo que miséria, decadência econômica e marginalização causam distúrbios. Mas aqui não ficou claro se isso ocorre dentro do presídio. Eu entendo que isso ocorra fora do presídio também. Não existem distúrbios apenas dentro dos presídios. Então, não foi bem aplicado o repertório sociocultural. E aqui eu vou perder na competência 2. Então, tenham muito cuidado. Vamos revisar. Segundo Luan Vacan, professor de Sociologia na Universidade da Califórnia, não é multiplicação de civilizados, aqui eu precisaria colocar um A. Não é a multiplicação de civilizados que faz um lugar se tornar violento, mas a decadência econômica e a segregação, que, aqui faltou uma vírgulazinha, ao minarem as possibilidades de vida, alimentam os distúrbios. Eu não sei se foi uma tradução indevida da frase de Luan Vacan, da frase de Luan Vacan, ou se foi uma falha da pessoa que escreveu aqui. De todo modo, é bom consertar. Nessa perspectiva, pode-se destacar que as desigualdades sociais causadas pela má distribuição de renda são um fator, não é, turma? É um fator coisa nenhuma. As desigualdades são. E assim eu tenho erros de competência 1. São um fator que fomenta as altas taxas de delinquência e reincidência criminal no nosso país. Minha gente, aqui está explicando por que as pessoas chegam à delinquência e a reincidir no crime, praticar novamente um crime. Mas isso aqui não falou em sistema penitenciário em nada. Em nada. Não há clareza. Não, Rita, eu acho que a pessoa quis dizer que alguém volta ao presídio, delinque outra vez, porque não encontra uma distribuição de renda justa, etc, etc. Mas aqui não foi falado assim. E também o nosso tema não é o retorno do presidiário
ao presídio, ou melhor, do ex-presidiário ao presídio. Nosso tema não é esse. Temos que ter muito cuidado, é soluções para a crise do sistema. No sistema carcerário brasileiro, está havendo precariedade? Os direitos humanos estão sendo cumpridos? Está havendo uma reeducação? Está havendo oportunidade de profissionalização ou não? Que problemas tem esse sistema? Por que há tanta crise nele? Dentro do sistema carcerário, o crime se desenvolve? Há controle de facções? Quais são os problemas que levam esse sistema a uma crise? Ele está superlotado? Então, minha gente, temos que discutir a crise que está acontecendo no sistema. Não temos que discutir porque alguém sai e depois volta. Então, aqui, fuga do tema, gente. Vamos lá. Segundo o Loavacan, esse nós já vimos, vamos para o próximo. Ademais, levando em conta que, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 45% dos presidiários com assento, mais um problema de competência 1, cerca de 45% dos presidiários não possuem o ensino fundamental completo. Esse fator, vírgula, agregado ao preconceito, vírgula, uma oração intercalada, reduzida de particípio, corrobora. No momento em que eu puser essas vírgulas aqui, eu vou precisar fazer a concordância do verbo corroborar só com a palavra fator. Esse fator corrobora. O aumento, não existe o para, nós temos aqui um erro de regência, nós vimos nas nossas aulas de regência que verbos como causar, provocar, gerar, acarretar, corroborar, são transitivos diretos. Então, não existe o para. Corrobora o aumento das objeções para a restituição destes à sociedade com crase. Restituir alguém a algo. Turma, vejam bem, estamos falando da pessoa que sai do presídio, que precisa ser restituída à sociedade. Ademais, levando em conta que, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 45% dos presidiários não têm o ensino fundamental completo. Então, aqui se está avaliando uma causa de eles terem ido para o sistema penitenciário. Eles não tiveram estudo e, claro, as oportunidades de trabalho e de renda se reduzem. Então, o estudo é fundamental, a educação é fundamental para evitar que pessoas cheguem à delinquência, para evitar que pessoas precisem passar por uma prisão. Mas nós não precisávamos falar dessas coisas, nós tínhamos que discutir o sistema penitenciário, deixar as causas pelas quais alguém foi parar nesse sistema para outra redação. E deixar o que acontece depois que a pessoa saiu dele para outra redação, porque aqui nós tínhamos que ver a crise do sistema penitenciário. Podíamos até comentar rapidamente o que essa crise provoca, inclusive para as pessoas que deixam o sistema, mas não trabalhar quase todas as linhas da redação com essa finalidade. Nem preciso me deter muito tempo nas consequências de falhas do sistema, nem preciso explicar por que as pessoas são presas. Preciso explicar os problemas do sistema, que não está conseguindo recuperar quem está em sua dependência. Vamos lá. Tendendo assim a viverem do trabalho informal ou, em 70% dos casos, vírgula, reincidirem na criminalidade. Turma, é aquela velha história, voltou a falar de quem sai da prisão e volta para a prisão. Quando sai da prisão, vai viver no trabalho informal ou voltam para a prisão. Então, aqui não está dentro do tema, nós temos um grave tangenciamento. Temos o assunto, mas não temos o tema. Vamos lá. Sendo assim, tornam-se necessárias aplicações de medidas eficazes para solucionar o impasse, como a aplicação de atividades pedagógicas nos presídios. Então, agora, já no fim do texto, a pessoa vai falar sobre a situação dentro do sistema. Vamos lá.
A aplicação de atividades pedagógicas no presídio é uma ação. Não é isso, turma? É uma ação. Muito bem. Intermediadas por ONGs. O que é intermediado por ONGs? As atividades, então a aplicação de atividades pedagógicas nos presídios, intermediadas por ONGs. Então eu entendi que as ONGs, né, não são os agentes, porque elas não vão aplicar as atividades, elas vão só intermediar. Olhe só a maneira procurada por quem escreveu esse texto, como é complexa. Por que não disse assim, feitas por ONGs? A aplicação de atividades pedagógicas nos presídios, empreendida por ONGs. A aplicação feita pelas ONGs, as ONGs seriam agentes, mas intermediada. E quem é que vai aplicar? Então aqui a palavra é inadequada. Vamos considerar assim, a aplicação de atividades pedagógicas nos presídios, empreendida por ONGs. A aplicação feita pelas ONGs, porque se eu trocar essa palavra, as ONGs serão os meus agentes. E eu já ganho pelo menos o agente e a ação, que é aplicar a atividade pedagógica. Agora, eu vou dar um exemplo dessas atividades pedagógicas. E aí eu vou ter um detalhamento da ação. A ação é aplicar a atividade pedagógica. Quem vai praticar essa ação? ONGs. Por exemplo, aulas de ensino básico e técnico. Muito bem. Aqui é o detalhamento da ação. Detalhamento. Lembro a vocês que não poderia ser feito com a oração adjetiva. Para dar aos detentos melhores oportunidades de reintegração social e comercial. Comercial? Em algum momento do texto, nós lemos que eles vão trabalhar obrigatoriamente no comércio, vão ser comerciantes, ou vão ser empregados do comércio? Não entendi. Reintegração social, se fosse profissional, né, gente? Mas comercial. Então, eu poderia até dizer reintegração profissional e social, porque ter a profissão facilita o convívio social, não é o contrário. Então, essa palavra é inadequada. Turminha, a partir do para até a palavra social, nós temos o efeito, a finalidade. A ação é aplicar atividades pedagógicas. Quem vai aplicar? As ONGs. Para quê? Com que finalidade? Com que intenção? Para dar aos detentos melhores oportunidades de reintegração social. Joia. Vocês estão vendo que a ação que está sendo sugerida vai ser aplicada dentro do sistema penitenciário? A pessoa devia ter acordado para isso, deveria ter acordado para isso logo no princípio da redação. Vamos lá. Aplicação de políticas de reintegração pública em meio aos magistrados. E o governo deve sancionar, e que ficou confuso, viu? Como a aplicação de atividades. Aqui, se você quer chegar a uma segunda aplicação, põe um ponto e vírgula, porque a coisa vai crescer. Coloque um novo artigo para que haja paralelismo. Como a aplicação de atividades, a aplicação de políticas de reintegração pública. Tudo bem. Em meio aos magistrados, nós vamos reintegrar publicamente os ex-detentos em meio aos magistrados. Por exemplo, em meio aos juízes, eu não entendi. Não entendi. Isso aqui é bem confuso, a competência 3 está bem prejudicada. Aí agora, já chega, né? Vamos pôr um ponto aqui. Vamos colocar um O maiúsculo e dizer o governo, vírgula, por sua vez, a coesão existe para isso, é muita informação, numa frase só, a pessoa querer dizer várias ações. Deve sancionar bolsas de apoio social. Ninguém sanciona bolsa. O governo sanciona a lei. Sancionar é assinar a lei, estar de acordo com ela. Agora, sancionar uma bolsa, não existe essa palavra nesse contexto. Conceder bolsas.
dar as bolsas, conceder, de apoio social para diminuir as diversidades das classes econômicas. Agora já está tendo uma atitude para as pessoas que estão fora do presídio, né? E fica muito misturada a redação. Somente assim será possível uma boa reinserção de ex-encarcerados em meio à sociedade. Em meio? Se fosse em meio A, teria uma crasezinha, mas não é em meio A. Reinserir alguém na sociedade. E agora já está falando de uma situação para depois que eles deixarem o presídio. Confuso, pessoal. Falava do que fazer dentro do sistema carcerário, aplicação de atividades pedagógicas, por exemplo, e depois passa a falar em dinheiro para as classes desfavorecidas, algo que vai alcançar pessoas que nem no sistema carcerário estão. Depois voltou para o sistema carcerário, dando a entender, então, que se as pessoas em geral, as pessoas pobres em geral, ganharem essas bolsas, o pessoal vai sair do presídio melhor. Então, é um texto muito confuso. Vamos agora trazer as notas. Competência 1, vou pôr aqui em cima, turma, 120. Competência 2, muita fuga do tema, ficou bem confuso mesmo. Vamos colocar aqui 80. Competência 3, 80. Muito confuso o texto. Competência 4, vamos colocar aqui 120, aquele tal qualmente, outras passagens muito falhas. E a competência 5? O que nós tivemos? Tivemos ONGs como agentes, isso depois de consertarmos uma palavra. Tivemos ação, tivemos exemplos das ações, que são detalhamento, mas não foi dito o meio pelo qual as ONGs conseguirão aplicar atividades pedagógicas dentro dos presídios. Faltou o meio. E o detalhamento existe, mas não existe, deixe-me ver, existe o efeito, está aqui. Então, existe efeito, detalhamento, ação e agente. Faltou o meio. Então, eu tenho 160. Bem, minha gente, 120, 200, 320, 400, 560 pontos. Ô, Rita, assim, por que você trouxe esses textos? A gente fica preocupado. Esse é o seu penúltimo módulo, para que vocês fiquem bem atentos, porque nós temos que trabalhar com textos que devem ser realmente produzidos, seguir os bons exemplos, vamos dizer assim. E nós temos que trabalhar com os riscos, né? No nosso próximo módulo, nós faremos uma revisão de um novo texto, um texto melhor, bem melhor, combinado? E a gente vai se falando, um beijo, façam os exercícios, por favor, enviem semanalmente bem direitinho, tá bom, minha gente? Abraço.